Sabe aqueles robôs super modernos, tipo o Atlas da Boston Dynamics? Ver o que eles fazem é impressionante, né? Eles correm, dão saltos, fazem parkour, é incrível. Só que, ao mesmo tempo que a gente fica maravilhado, não bate uma sensação meio esquisita? Sabe, um arrepio? Então, por que será que a gente sente essa mistura de admiração com um certo pavor? Se essa sensação parece familiar, é porque ela é praticamente universal. E é exatamente essa reação dupla que nos ajuda a entender a nossa relação, que é bem complicada, com máquinas que são quase a nossa cara. Ok, vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso. Essa coisa de ficar impressionado e ao mesmo tempo desconfortável não é só uma impressão não, na verdade é um fenômeno super bem documentado tanto na psicologia quanto na robótica. É um padrão de como nós humanos reagimos. E sim, esse sentimento tem nome. É o que a gente chama de Vale da Estranheza, ou, no termo original, Uncanny Valley. E é exatamente esse conceito que nós vamos desvendar juntos agora. Certo, mas o que é, na prática, esse tal de Vale da Estranheza? E de onde é que tiraram esse nome? Então, a ideia do Vale da Estranheza foi criada lá atrás por um robotista chamado Masahiro Mori. O conceito dele é o seguinte: a nossa simpatia, a nossa afinidade por um robô vai crescendo à medida que ele fica mais parecido com um ser humano. Só que isso funciona só até um certo ponto. Porque quando ele chega naquele ponto de ser quase humano, mas tem algo que não encaixa, aí a nossa simpatia despenca. É nesse quase lá que mora todo o arrepio. Para ficar mais claro, vamos pensar num exemplo. Pega um braço robótico numa fábrica. A gente olha para aquilo e vê uma máquina. Ponto. Achamos útil, previsível, nada ameaçador. Agora, imagina uma mão protética que imita os movimentos humanos quase perfeitamente, só que tem um detalhezinho ali no movimento que é meio esquisito. De repente, aquilo vira algo perturbador. Essa queda brusca na nossa aceitação é isso. A gente acabou de cair no vale. Beleza, o conceito em si faz bastante sentido, né? Mas o que está rolando de verdade lá dentro do nosso cérebro para causar uma reação tão forte assim? Pois é, a resposta para isso vem da neurociência. E olha, essa sensação de estranheza não é só uma ideia abstrata. Lá dentro da nossa cabeça está rolando uma batalha neurológica de verdade. Um conflito interno real mesmo. E o mais interessante é que isso dá para medir. Exames de ressonância magnética funcional, o tal do fMRI, mostram que rola literalmente uma briga entre duas partes super importantes do cérebro quando a gente está olhando para esses robôs. É como se o nosso cérebro tivesse dois lados brigando. De um lado a gente tem o chefe, o nosso córtex pré-frontal. É ele que tenta entender as coisas, lidar com pistas sociais. Do outro lado tem o nosso alarme de incêndio, a amígdala. É ela que cuida do medo e aperta o botão de lutar ou correr. Aí que tá o pulo do gato. O nosso cérebro é uma máquina de notar qualquer coisinha fora do padrão. O que acontece é que o robô parece humano o bastante para ligar o nosso cérebro social, o chefe, mas aquela estranheza dele, os detalhes que não batem, disparam o alarme ao mesmo tempo. É esse curto-circuito que gera todo o desconforto. Ok, então o que é que dá tão errado nessa imitação? Quais são os gatilhos específicos que fazem esse alarme do nosso cérebro disparar com tudo? Tem alguns que são clássicos. Sabe aquele olhar meio morto, vazio? É super perturbador, porque a gente não consegue ler nenhuma intenção ali. Ou então os movimentos, que são meio duros, não são fluidos, naturais. Mas talvez o principal de todos seja quando o espelhamento social dá errado. Pensa só, boa parte das nossas interações é baseada em espelhamento. A gente imita, sem nem perceber, a linguagem corporal do outro, o tom de voz. E é isso que cria a conexão. Agora, quando um robô tenta fazer a mesma coisa, mas erra por um tiquinho que seja, o nosso cérebro, na hora, acende uma luz vermelha gigante que diz: opa, tem alguma coisa muito errada aqui. Mas não é só biologia, não. Tem outra camada bem poderosa que joga mais lenha nessa fogueira do medo: a cultura. E para ser mais exato, todos aqueles nossos pesadelos que vêm da ficção científica. A gente foi, literalmente, treinado por décadas de filmes e livros. É só pensar em O Exterminador do Futuro, em Ex Machina, ou naqueles episódios de Black Mirror que dão calafrios. A cultura pop martelou na nossa cabeça esse arquétipo do robô que se rebela contra a gente. Isso, claro, já cria uma base de desconfiança. E o problema é que esse medo não fica só na ficção. Ele é alimentado o tempo todo pelas coisas que os robôs de hoje já conseguem fazer, que são impressionantes. A força deles, a precisão, o fato de não cansarem, tudo isso acaba lembrando a gente daquelas histórias de terror. E é aí que a gente chega num contraste que é fundamental e que dá uma ansiedade quase existencial. Pensa bem, a gente se cansa, o robô não cansa nunca.
A gente pode perder a esperança, eles têm um foco implacável. A gente pode ser convencido com empatia. Com o robô, não tem negociação, é sem placabilidade, é profundamente assustador. E tudo isso nos leva a uma última pergunta. À medida que a tecnologia avança e essa distância entre o quase humano e o perfeitamente humano fica cada vez menor, será que um dia a gente vai conseguir sair desse vale? Ou será que os robôs vão ficar tão perfeitos que o vale simplesmente vai deixar de existir? E se isso acontecer, a gente fica com uma questão ainda mais complicada. O que, afinal de contas, ainda vai nos fazer diferentes deles?